Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Ronaldo Goldsmith. Na nossa pauta, o lançamento do livro Memory, um ambiente computacional para coleta e mineração de dados sobre o uso de computadores na escola, dentro do contexto um computador por aluno. 8 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E no dia de hoje estamos entrevistando o Ronaldo Goldsmith com a pauta com o lançamento do livro Memory, um ambiente computacional para coleta e mineração de dados sobre o uso de computadores na escola, dentro do projeto de um computador por aluno, o ProUCA. Mas antes de conversar com o Ronaldo, destacar aqui a entrevista da semana passada com o presidente do Comitê Piabanha, o Paulo de Souza Leite, onde nós conversamos sobre os 10 anos do Comitê Piabanha e as ações do comitê ao longo dos últimos 10 anos. E foi uma entrevista muito interessante, onde a gente fez um relato aí das atividades do Comitê Piabanha e também destacamos a questão do Código Ambiental, que está sendo discutido na Câmara Municipal aqui de Petrópolis, assim como o concurso fotográfico, um olhar para as nossas águas, desafios e soluções, que está sendo patrocinado pelo Comitê Piabanha. Então, participe. As inscrições vão até o dia 8 de abril, se não me engano, está lá no nosso Facebook. Então, participe do projeto, se envolva com as ações do Comitê Piabanha. E também, lembrando aqui, as inscrições do mestrado e doutorado no Laboratório Nacional de Computação Científica, que estão abertas, já saiu o edital. As inscrições estão abertas desde ontem, dia 7 de março, e vão até o dia 15 de abril, agora em 2016. Maiores informações sobre o mestrado e o doutorado do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, no site do LNCC, www.lncc.br. Uma ótima oportunidade para você que quer se qualificar na área de computação matemática, né? Então, estamos aqui entrevistando Ronaldo Goldsmith. Ronaldo, você já esteve aqui antes nos nossos programas. Você esteve aqui no dia 13 de maio de 2014, onde nós conversamos sobre o projeto Memory. Naquele momento o projeto estava sendo implantado ainda lá nas escolas de Piraí. E hoje, em 2016, o projeto já se encerrou e estamos aí divulgando o livro Memory, um ambiente computacional para coleta e mineração de dados sobre o uso dos computadores na escola, né, na educação, onde o projeto ele se encerrou e estamos aí divulgando os resultados do trabalho do Memory e avaliando, você fazendo uma avaliação aqui com a gente do que aconteceu ao longo desses anos no Memory lá nas escolas de Piraí. E vocês estão registrando esse livro, e qual a importância do registro dessa experiência num livro, Ronaldo? Então, Márcio, em primeiro lugar, bom dia, né? Agradecer aí pelo convite. O projeto, ele foi um projeto longo, né? A gente levou aí quase 3 anos desenvolvendo, e foi um trabalho assim, feito a muitas mãos, envolvendo aí a Secretaria Municipal de Educação de Piraí, né, com as suas escolas, vários pesquisadores de várias universidades e alunos, né? Então tivemos aí um trabalho assim, de muito aprendizado nos dois sentidos, né? Tanto nosso da área de computação, aprendendo um pouquinho sobre educação, quanto o pessoal de educação também entrando um pouquinho na área da computação. Porque a proposta do projeto, né, tentando resgatar, era desenvolver um sistema, né, computacional que pudesse coletar informações sobre como os computadores de baixo custo, né, esses laptops que o governo federal vem distribuindo, né, nas escolas, como é que eles efetivamente estavam sendo usados para a educação, né? Então o CNPq lançou um edital, né, convocando, né, que os pesquisadores enviassem propostas de projetos que permitissem o acompanhamento, para a gente conhecer como é que esses computadores de fato estavam sendo usados, né? Então foi aí que surgiu a ideia do projeto Memory, que é um sistema de informação que ele é dividido em algumas partes, né? Uma parte fica instalada no computador do aluno, né, que a gente chama de agente inteligente, que fica monitorando, conversando com o aluno, pegando informações sobre como o aluno está usando o computador, né? E esse programa, de tempos em tempos, ele transmite as informações que são coletadas para um banco de dados central,
que hoje está hospedado no Proderj, né, no Rio de Janeiro. E a partir desse banco de dados central a gente tem um módulo da web, né, que tanto professor quanto aluno, né, gestor, pode acessar e visualizar informações com estatísticas, né, sobre como que ficou essa utilização. Né, e também pode fazer análise, obviamente, desses dados, né, que a gente chama de mineração de dados, tentar extrair algum conhecimento útil a partir desse volume de informações aí que é coletado. Né. Ronaldo, só para a gente dar um parâmetro para o público. Em geral, o que diferencia o projeto Memory de outros projetos de um computador por aluno? Para destacar a importância do livro nesse aspecto. Por que seria interessante um gestor ou um professor ou alguém da área técnica ler o livro? Qual a diferença dele em termos de análise de dados em relação a outros projetos de um computador por aluno? Perfeito, Márcio. É que, na realidade, os projetos que, em geral, desenvolvidos, né, são projetos pontuais. Né? A pessoa desenvolve com foco de aplicar o computador na prática lá de ensino, naquela situação específica. E, obviamente, faz uma avaliação, né, dos resultados, relata isso. Mas, em geral, esses projetos eles não têm um acompanhamento ao longo do tempo, né, que eles chamam de acompanhamento longitudinal. Né? E a proposta do Memory é exatamente essa. Além de pegar informações sobre vários projetos que estejam sendo executados, né, com vários professores, né, com várias turmas diferentes, a gente tem a possibilidade de acompanhar o uso do computador ao longo do tempo, né, e também o desempenho, né, desse aluno. Inclusive, o projeto ele tem 3 grandes módulos. Né, um primeiro módulo onde o professor consegue planejar, colocar o projeto de aprendizagem dele, o que ele vai fazer, né, na sala de aula. Então ele pode dizer lá dia a dia o que ele vai fazer, não só com relação à utilização do computador, mas todos os passos envolvidos dentro do projeto de aprendizagem dele. Né? E isso é um modo de planejamento. Tem um módulo lá de utilização, de acompanhamento da utilização, onde é esse que eu comecei falando, né? Os computadores os agentes instalados nos computadores coletam a informação sobre como que os alunos estão utilizando os laptops. Né? E tem um terceiro módulo de desempenho que permite colocar informações sobre o desempenho acadêmico dos alunos na plataforma. E aí, com isso, a gente tem 3 grandes conjuntos de dados que o sistema permite você fazer uma análise cruzada, né, dessas informações, uma mineração, para tentar extrair algum conhecimento útil que possa ajudar os professores, né, os gestores, a melhorar a sua prática pedagógica. Né? E no livro, eu vi que o livro está dividido em 3 aspectos, 3 partes, né, que são os aspectos técnicos, onde vocês exploram a parte técnica do projeto, vamos dizer assim, a questão gerencial de como se utiliza o sistema e a questão experimental, de como foram os resultados do uso do sistema. A proposta do livro, dessa estrutura, é permitir que outras pessoas repliquem um projeto em outras escolas? O que você espera? Então, o primeiro objetivo, né, do livro foi divulgar essa experiência, né, que nós tivemos de desenvolvimento, e também, obviamente, dar informações técnicas, né, sobre como o sistema foi desenvolvido. Na verdade, uma prestação de contas mesmo para a comunidade, né, em termos do projeto que foi desenvolvido com financiamento do CNPq, né, conforme eu comentei. E a ideia é justamente tentar fazer com que as pessoas possam ter acesso, né, a entender como é que o sistema funciona e aí possam se motivar a utilizar, né, o sistema em suas escolas. Né? Então, na verdade, ele foi desenvolvido de maneira que possa ser replicado, né, em outras escolas, né, em outras situações, e o acompanhamento possa ser feito. No aspecto técnico, o que a escola tem que ter para implantar um ambiente, um sistema memory? Então, a ideia é que tenha essa estrutura, né, de um computador por aluno, ou pelo menos uma rede de computadores, né, onde os alunos têm, obviamente, acesso, né, ao computador diferenciado, a gente consiga saber quem é o aluno que está utilizando, né, o computador naquele momento, para que então a gente possa ter esse agente instalado, né, nos computadores para pegar as informações e disponibilizar nesse grande banco de dados aí centralizador. Né? No aspecto gerencial, como é que os gestores lidam com o sistema? O diretor, a supervisora pedagógica, como é que eles se relacionam com o sistema e que tipo de informação eles podem obter para melhorar o processo educacional da escola?
Então, nós tivemos a preocupação de criar no ambiente vários níveis de acesso à informação, que a gente chamou de instância gestora. Então, você tem desde a instância gestora da escola, né, que pode ter, obviamente, a instância gestora da Secretaria, né, de Educação, do Estado, enfim, vários níveis hierárquicos de acesso à informação. Então, o professor ele tem acesso às informações das turmas dele, né, dos projetos que ele desenvolveu, e o professor também pode socializar um projeto que foi desenvolvido, né, com sucesso, ele tem como disponibilizar isso para os seus pares. Então, ele pode ver não só os seus projetos, mas os outros projetos que os colegas tenham disponibilizado, né. Os alunos, os pais de alunos também podem entrar e olhar, né, as estatísticas, e os gestores também podem ter acesso a esses dados, né, e aí visualizando não só um professor específico, que ele pode ver o professor só isoladamente, ou pode olhar a escola, né, em vários níveis, vários recortes, né, de turma, série, enfim. Do lado assim, do experimento, a gente vê que a gente tem tido pauta aqui no programa essa questão da adoção de tecnologia nas escolas, novos modelos de gestão, como é que a escola tem que inovar, a questão dos projetos dentro da escola, como é que a escola se mobiliza para se modificar perante essa nova realidade. E um dos pontos chaves é justamente a questão do professor com relação à tecnologia. A gente sabe que isso é assim, um entrave muito grande, porque parece que tudo muda, e em boa parte a escola permanece igual. E o professor, talvez seja mais fácil para ele, mais cômodo em algum momento, ele replicar a aula dele em várias escolas. Então, o projeto da escola que ele está, ele não absorve porque ele tem que dar aula em outra escola, e isso rompe um pouco com o envolvimento dele com a escola. E aí, quando a gente fala de tecnologia, então, é uma coisa assim, desanimadora, porque o professor, normalmente, ele relega um pouco a questão da tecnologia, né, ou porque não está preparado, ou porque não está qualificado, ou porque, sei lá, qual a outra razão que tem. Como é que foi esse processo de adoção de tecnologia? Qual foi a estratégia que vocês utilizaram para a adoção de tecnologia dentro da escola? Como é que isso aconteceu? Como é que foi a absorção do professor dessa nova tecnologia? Na verdade, Piraí é um município assim, de ponta, né, em termos de uso da tecnologia nas escolas, né? Eles realmente trabalham dentro daquela estrutura que eles chamam de UCA Total, onde realmente cada aluno na escola tem o seu computador, tem o seu laptop, né? Isso aí favorece muito, né? Não só os alunos, mas também os professores têm o seu material, né? E assim, o que a gente percebeu desde o início foi muita motivação dos alunos e professores em participarem do projeto. Obviamente, nem todos puderam participar inicialmente. A gente teve que trabalhar com algumas turmas piloto, né, alguns professores, né, indicados pela direção das escolas, né, que a gente trabalhou com 2 escolas piloto, né, e assim, essas pessoas certamente foram escolhidas pelo fato de já terem um traquejo maior, um desembaraço maior no uso da tecnologia, né? Mas mesmo os outros que não puderam participar no primeiro momento, sempre se mostraram assim muito ávidos a entender como era o processo, né? E o interesse, inclusive, em chegar a usar, né? Perguntando assim, quando é que o software estaria disponível, né, para poder ser usado. Obviamente, eu não sei se isso é um consenso, né, entre os professores, mas assim, no clima geral que a gente pôde perceber nas escolas, foi muito favorável ao projeto por conta de ajudar o professor e os alunos a mostrarem os trabalhos que são feitos em sala de aula, né, a socializarem isso. A gente sabe que o projeto OCA é um projeto que começou lá nos Estados Unidos, depois você pode resgatar um pouco essa história, acho que tem mais de 10 anos, quando a gente começou com esse grande barateamento dos laptops, e a gente sempre tem um viés da tecnologia. Então a gente acaba licitando tecnologias, o material, o hardware, e esquece sempre um pouco do uso do pedagógico ou do software que vai usar aquela tecnologia. Lá atrás fazia sentido você fazer uma divulgação talvez mais intensa de uso de computadores tipo tablets ou netbooks na época. Hoje em dia, com uma disseminação muito grande na área tecnológica dos smartphones, até mesmo dos tablets, a gente vê que tem uma garotada, uma nova geração que está aí se apropriando com muito mais facilidade da tecnologia.
No caso do projeto do Memory, ele está preparado para rodar em tablet. Ele também estaria preparado para rodar em qualquer outro computador, um smartphone, alguma coisa assim parecida? Então, como eu te falei, né, o projeto tem uma camada lá de software que fica instalado nos computadores, né, nos laptops, que é o agente, né, que fica monitorando o uso. Esse agente hoje está customizado para o laptop nos modelos, né, que as escolas lá de Piraí estão utilizando. Mas uma adaptação, né, desse software, né, para funcionar em outras plataformas é perfeitamente viável, não é uma coisa complicada, né? Porque a filosofia, né, a gente já sabe qual é, o que a gente precisa só é fazer uma adequação a outras plataformas, né? No livro você tem uma das partes do livro é sobre as experiências, né, os relatos de experiências. E em algum momento lá no livro você fala, tem um depoimento de vários professores do uso da plataforma. Quais que você destacaria, assim, que te chamou a atenção? Eu diria assim, o projeto ele teve um efeito assim muito maior do que a gente imaginava, né? E uma das coisas que a gente percebeu, assim, um caso particular de uma professora que ela se motivou tanto com o projeto que ela resolveu retomar os estudos. Ela tinha, na verdade, o normal, né? O nível normal de formação. E aí com o projeto ela ficou tão motivada que ela resolveu investir na licenciatura dela e foi fazer um curso à distância, né, de licenciatura. E isso assim foi uma coisa que marcou muito, porque ela no final do projeto, ela conversando com a gente, ela falou: olha, vocês realmente ajudaram a mudar a minha vida. E realmente a gente vê assim, tem obviamente o caso dela, mas são situações assim que podem de fato acontecer, né? As pessoas se motivando e aí de fato participando, né, querendo contribuir, se motivando para melhorar, né, para ter um aprimoramento na sua formação. Ronaldo, a gente estava conversando aqui que um dos aspectos do projeto justamente é esse acompanhamento longitudinal das turmas. Qual foi o resultado que vocês obtiveram desse acompanhamento, né, ao longo do tempo? Como é que foi o desempenho dos alunos em relação à escola? Vocês fizeram algum balizamento com outras turmas que não tiveram, né, não usaram Memory? Como é que foi feito isso? A gente no projeto a gente não teve tempo de chegar a fazer a análise em si, porque como eu te falei, o projeto foi para desenvolver o software. Então o software foi desenvolvido, implantado, né, tem um protótipo operacional que está implantado, e aí agora que a gente está em condições de, na medida em que o software for sendo utilizado, a gente consiga fazer um cotejamento com o desempenho, né, dos alunos. Mas deu para perceber assim ao longo da implantação, né, do protótipo, que existia assim, uma concorrência saudável, né, entre os professores das várias disciplinas, no sentido de tentar explorar mais o uso do computador. Então, se você analisar lá os gráficos, né, ao longo do tempo, você vê o pessoal, os professores, né, usando mais, e aí as disciplinas ficam se alternando lá na cabeça lá da listagem, né, das disciplinas que mais utilizaram o laptop. Aí fica matemática, ciências, ora português, ora história. Então a gente vê que na verdade o software ele conseguiu acompanhar isso e ver que o pessoal realmente está se empenhando em utilizar, né, o computador na sua prática, lá no dia a dia. Um dos aspectos inovadores do software é justamente a parte de mineração de dados. O que nós aprendemos minerando esses dados? Quais foram os resultados assim, que você chama mais atenção disso, dessa mineração? Então, teve um resultado que chamou muita atenção, porque existia um mito que o aluno, ao levar o computador para casa, ia só jogar, entrar no Face, brincar. E, na realidade, com o monitoramento, a gente conseguiu ver que, na verdade, ele faz tudo isso, mas ele divide o tempo, mais ou menos, quase que meio a meio, para também fazer as atividades acadêmicas. Então, isso aí foi um dado concreto que a gente conseguiu levar, né, para a prefeitura, mostrando que vale a pena realmente deixar o aluno levar o computador para casa, porque ele estuda, né, também. Ele não só brinca, né, com o computador. Então, vamos dizer assim, obviamente foi um universo ali limitado, né, de alunos que a gente observou, mas é um indicativo de que pode ser interessante realmente fazer com que o aluno tenha mais tempo com o computador. O livro é digital, né, Ronaldo? Então ele está disponível na internet. Você
onde é que a gente pode obter o livro? Isso, então, não tem aqui o endereço completo, que até porque é grande, mas depois a gente pode disponibilizar, mas ele tá, e você consegue acessar ele a partir da página da Prefeitura de Piraí. E está totalmente disponível, qualquer um pode acessar, né? Tem os nossos contatos lá, se alguém quiser tirar alguma dúvida, enfim, se a gente puder de alguma maneira ajudar aí alguém que tem interesse, pode fazer o contato. Ronaldo, obrigado aqui pela sua entrevista, agradeço aí ao seu projeto, parabéns pelo projeto, é um projeto muito interessante, a gente pode tentar, eu lembro até que na época a gente tentou trazer aqui para Petrópolis, a gente até fez uma reunião aqui para ver se a Prefeitura de Petrópolis utilizava, mas foi um momento meio confuso, acabou que você conseguiu lá em Piraí. A gente espera que o projeto tenha novos encaminhamentos, que a gente possa usar de forma mais efetiva o projeto em outras escolas, país afora, né? Vamos tentar, né? Parabéns, Ronaldo. Sua mensagem final aí para quem tiver. Essa que é a ideia, né, Márcio? A gente, na verdade, o livro é uma prestação de contas, né, do projeto que a gente desenvolveu, mas mais do que isso, a gente desenvolveu a ferramenta para a sociedade. Então, é uma ferramenta que está disponível, quem tiver interesse pode fazer contato, porque a gente gostaria de ver esse software aí podendo ser útil, coletando realmente informações e ajudando a melhorar a educação do nosso país, que é, na verdade, o nosso objetivo principal quando pensou nesse projeto. Agradeço a participação, o convite. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez aqui. Estamos chegando ao final do nosso programa Ciência e Movimento. Você sabe que o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. E você também pode acompanhar aqui a programação da Rede Petrópolis Televisão. Às vezes acontece uma outra reprise no meio do caminho. E também no nosso canal no Facebook, no YouTube, TV Ciência e Movimento. Lá tem um acervo enorme de publicações, de entrevistas na área de ciência, tecnologia, inovação e educação. Também acompanha o nosso Facebook, TV Ciência e Movimento, e a nossa análise das entrevistas que acontecem aqui no programa, no Blogspot TV Ciência e Movimento. Obrigado pela sua companhia, até a próxima terça, forte abraço, tchau.